Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Assim como das outras vezes, quero deixar claro aos irmãos que preste bastante atenção e aproveite o máximo que você puder, amém? Absorvendo tudo que o nosso Deus estiver te ensinando por meio desta palavra. São 30 minutos tirados das 24 horas que Deus nos dá, e eu tenho certeza que Deus te edificará com esta mensagem. Amém? O tema da mensagem de hoje é pecado imperdoável. Pastor, existe, pastor, um pecado imperdoável? Existe. Eu estarei passando aos irmãos agora. Amém? Este tema, ele é muito importante. Por isso eu te peço, do começo ao fim, assista esse vídeo. Terminando, compartilhe, peça para que as pessoas se inscrevam no canal, ative o sininho, dê também o seu like, amém? Chegamos a 466 inscritos, a última pessoa que se inscreveu agora foi a nossa irmã Maria José. Deus te abençoe, minha irmã Maria José, que Deus te abençoe, tá bom? Vamos então para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 31. Antes de nós lermos todo o contexto dessa palavra, eu queria que você prestasse atenção nesses dois versículos, e eu vou estar contando para você um rápido testemunho, para você entender o que foi que aconteceu comigo, né? Eu tenho essa experiência, irmão, e é perturbadora, é um negócio terrível. Vamos lá então, tema da mensagem de hoje, pecado imperdoável. Pastor, que pecado é esse? Vamos ver o que a Bíblia diz. Portanto eu vos digo, Mateus 12, 31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, meu Deus, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Meu Deus. Ah, pastor, então você está falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso mesmo, pastor? É. Pastor, explica para mim o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Nós já vamos chegar até lá. Antes, deixa eu contar para você a experiência que eu tive. Quando eu estava no início da minha fé, o que aconteceu? Veio uma seta na minha mente. Uma seta. E no meu pensamento eu xingava. Eu fiz um xingamento ao Espírito Santo. Eu não queria pensar aquilo. Irmãos, é perturbador o negócio. Eu vou ser sincero para vocês, eu quase fiquei louco. Porque vinha na minha mente, olha como é que o diabo é terrível. Vinha na minha mente, não pode blasfemar contra o Espírito Santo. E ao mesmo tempo vinha na minha mente assim, um xingamento ao Espírito Santo. Eu falava, mas eu não falei, eu não disse isso. Eu não quero pensar isso. Por que eu não paro de... Irmãos, eu estava ficando doido. Eu estava ficando maluco. Meu Deus, Senhor, será que eu perdi a minha salvação? Será que eu... Por que esses pensamentos estão vindo na minha mente? Irmão, perturbador o negócio. Desesperador. Até que eu cheguei até um pastor e ele me deu uma explicação. Ele disse... Eu cheguei chorando. Falei, meu Deus, tem de misericórdia de mim. Falei, pastor, tá acontecendo isso e isso, rapaz. Tá vindo na minha mente uns pensamentos e eu não quero pensar isso. E chorando muito eu disse para ele, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Perdi minha salvação então? Porque a Bíblia diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo perdeu a sua salvação, não terá perdão nem neste século e nem no vindouro. E ele, calma rapaz, calma meu filho, calma meu irmão, em nome de Jesus. E aí ele me explicou algumas coisas que eu vou estar passando para você aqui.
E no momento ele disse para mim assim: só pelo fato de você estar aqui chorando e desesperado, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Deixa eu explicar para você então aqui o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, então quer dizer que o senhor, mesmo tendo xingado, ali, sem querer ter xingado, porque é uma coisa que por qual motivo eu ia xingar? Eu ia fazer um xingamento ao Espírito Santo? Por qual motivo? Você vê que era uma seta maligna na minha mente, mas que ao mesmo tempo me acusava: você blasfemou, você blasfemou, você blasfemou, vai para o inferno. Irmão, terrível. E ele me ensinou, o pastor me ensinou: somente pelo fato de você estar aqui desesperado do jeito que você está, já deixa claro que você não blasfemou contra o Espírito Santo. E Deus, que é justo, sabe disso. Fique em paz, filho. Agora deixa eu explicar para você, dentro da palavra, o que esse pastor me ensinou, o que ele quis dizer para mim. E aí durante todos esses anos eu fui estudando sobre muitas coisas, inclusive sobre este tema, e eu quero estar passando para você agora, amém? Antes de nós aprendermos o que é a blasfêmia, o que é verdadeiramente blasfemar contra o Espírito Santo, eu quero te falar sobre a Trindade, amém? Amados, preste atenção. Em Gênesis, capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero te explicar que a Trindade está bem aqui. Versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pastor, aqui só está mostrando 2. Aqui não está mostrando 3. Aqui está falando do Espírito Santo e está falando de Deus. Está dizendo que Deus disse haja luz e que o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. Aqui não está falando de Jesus. Agora deixa eu explicar para você. Vamos lá. Deus soberano, todo-poderoso, disse haja. Quando ele abre a boca e disse haja luz, o que saiu da boca dele? O verbo. João, capítulo de número 1, versículo de número 1 diz que ele estava no início com Deus. O verbo se fez carne. O verbo era Deus. Quando Deus disse haja, o que saiu da boca dele? A palavra, o verbo. Segunda pessoa, Cristo. Terceiro, o Espírito Santo estava se movendo sobre a face das águas. E ele é o que executa a ordem. Lembra? Presta atenção. Deus, todo-poderoso, disse haja. O verbo sai. A palavra, Cristo, segunda pessoa. Terceiro, estava se movendo sobre a face das águas para executar, porque ele é chamado de mão de Deus. Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 20, diz que ele é o dedo de Deus. Ele, o Espírito Santo, é o que executa, que faz se materializar. Ele é o poder. Ele é o que traz, é a pessoa que traz o poder. Ele não é o poder. Ele traz o poder, ele é o dono do poder. Pastor, tenta me explicar com um pouco mais de facilidade. Vou explicar para você. Vou te dar um outro exemplo. O sol, por exemplo. Vamos lá? O sol. Você consegue olhar o sol com os seus olhos
a olho nu? Não, você não consegue. Ninguém consegue olhar o sol com uma proteção. Não tem como. Por quê? Porque senão ele machuca, ele fere, ele prejudica as suas retinas. Por quê, pastor? Porque o sol, você olha, tem um só. Você fala, meu Deus, é um só. Mas eu não consigo olhar por causa dos raios solares. O sol é um só. Deus também é um só. Só que eu quero te dar um exemplo usando esta analogia, que é a analogia do sol. Ninguém consegue olhar para o sol. Mas se você pegar uma chapa, aquelas chapas que você faz, raio-x, se eu não me engano, é raio-x, que você tira do tórax para saber se está com pneumonia. E aí quando você pega um pedaço daquela chapa, ou a chapa toda, e protege os teus olhos, impede que os raios solares passem. Então quer dizer, você consegue ver ali uma bola. É um só. Só que você impediu o que de vir aos teus olhos? Os raios solares. A luz não veio. Quem? Vamos representar então essa luz. O sol, vamos representar como se fosse Deus. Os raios solares que você impediu com aquela chapa, vamos representar como Cristo. Ele é a luz do mundo, como a Bíblia diz. Agora, e o Espírito Santo, pastor? E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o calor. Vamos representar. Não vai dizer por aí que o pastor falou que Deus é o sol, irmão. Aqui não tem ninguém que adora Ra. Aqui eu não sou do Egito. Amarrado em nome de Jesus. O Deus Sol. Tá amarrado. Vai falar que Ô pastor, tem um vídeo aí que o pastor tá falando que que o sol é Deus. Irmão, presta atenção no que o pastor está falando. É só uma representação. Então vamos lá. Sol, no total, Deus. Raios solares, a luz. Representa o Cristo. E o calor, a energia do calor, simboliza o Espírito de Deus. E esse calor queima, não queima? Então tomar cuidado, o sol arrebenta com tudo. Então, que fique bem claro a representação da Trindade. Amém? Então vamos lá. O Espírito Santo é considerado na Bíblia como as profundezas de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos entristecê-lo. Ele se entristece. Por isso são três pessoas. É um único Deus, mas são três pessoas. Tem muitas teorias aí, muita gente que... existem religiões que não acreditam na Trindade. Mas a Bíblia deixa claro. Qualquer dia eu vou estar aqui ensinando... irmãos, eu quero deixar isso bem claro. Que são só teorias. Mas eu quero estar... Essa da Trindade, ela é verdadeira. Amém? Se você analisar a palavra, você percebe que são três. E é incontestável isso agora, porém. Mas existem religiões que vão buscar textos isolados para tentar dizer o contrário. Isso aí a gente respeita. Amém? Agora, eu quero depois trazer um texto aqui sobre quem eram os três anjos que foram visitar Abraão. Qualquer dia eu vou trazer esse... Segundo a Bíblia apologética, lógico que eu não vou afirmar, mas existem evidências muito grandes pela representação ali dada pela Bíblia apologética, de que aqueles três anjos que visitam Abraão, olha, depois eu vou estar trazendo para você aqui, tá bom? Vamos lá então.
Pastor, explica para mim a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito. Por que quando eu cheguei naquele pastor, ele disse para mim: filho, você não blasfemou contra o Espírito Santo, fique em paz, rapaz. Tá ficando maluco, é? E eu doido, eu tava ficando doido, mano. Meu Deus, eu punha a mão na cabeça assim, meu Deus, chorava. E o pastor: calma, filho, você não blasfemou. Eu falei: como não blasfemou? Está escrito na Bíblia que bastou falar, blasfemou. Como é que você diz que não blasfemou? Explica para mim então, pastor. Ele disse: presta atenção. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato consciente, filho. É um ato consciente, sistemático, ou seja, repetitivo, sabe? E é sem pesar, é sem arrependimento. Aqueles homens que olharam para Cristo e disseram para ele, lá em Lucas 11, disseram para ele: você expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eu te faço uma pergunta. Por que Cristo disse para eles: vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo? Por que Cristo disse isso para eles? Porque era um ato repetitivo, recorrente. Eles não tinham pesar em dizer isso. Eles não tinham pesar. Eles falavam com veemência, sem nenhum tipo de arrependimento ou dúvida. Queria nem saber. Uma vez que eles tivessem dúvida, Deus não os condenaria. Porque tirada então a dúvida, eles voltariam atrás. Mas Cristo, irmão, Cristo fez inúmeros milagres e mostrou inúmeras vezes para eles, fariseus, escribas, mostrou que ele era o Cristo. Mas eles veementemente, com rigor, continuavam. Percebam que é um ato contínuo. Tem demônio. Tem demônio. É filho do demônio. Jesus disse para eles: se vocês não creem em mim, creem pelo menos nas obras. A Bíblia diz, Cristo diz para eles: está escrito que o testemunho de dois é aceito. Então, percebam que o meu Pai testifica de mim. Irmãos, eles ficavam cada vez mais irados. Então vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique em paz. Se de repente você deve ter achado aí: meu Deus, eu acho que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. O fato de você ter se arrependido e de estar buscando a Deus já é uma ação do Espírito Santo. Pastor, repete para mim. João, capítulo de número 16, versículo de número 8, deixa claro: o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só pelo fato de você estar arrependido, de ter voltado atrás, de estar agora buscando a presença de Deus, já é ato do Espírito Santo, porque quem te convenceu foi o Espírito de Deus. Por que nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo? Resisti-lo, negá-lo. Por que não? Porque ele é a única chance de nos aproximarmos de Deus. Aquele que nega a ajuda do Espírito Santo nunca chegará perto de Deus. Porque o que nos leva a Deus, o que nos convence é o Espírito Santo. João 16, versículo de número 8. Eu quero contar para você, e depois a gente já vai orar,
Preste atenção. Em muitas igrejas, tema da mensagem de hoje, pecado imperdoável. Qual é esse, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o que eu vou contar para você aqui agora. Em muitas igrejas, existe muita meninice. Eu vou contar para você já, peraí, você vai entender. Existe muita meninice em muitas igrejas. E não se é repreendido, porque tem gente que está lá, está batendo o olho, assim vendo. Tem gente que está vendo que ali não é Deus coisa nenhuma, mas não se é repreendido. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Ai meu Deus, eu estou olhando aquilo ali, tá tão esquisito aquele negócio. Aquela pessoa fazendo aqueles negócios esquisitos ali. Ô, irmão, eu não estou dizendo para você que eu repudio. Eu estou dizendo de gente que brinca, tá? Eu estou falando de pessoas que brincam. Eu sou servo de Deus, eu sou pentecostal. Não pulo não, eu não pulo no rodopio. Mas eu não vou criticar quem sente o poder. Eu já expliquei isso aqui em outro vídeo. Eu já expliquei, não podemos colocar na conta do Espírito Santo, não podemos colocar na conta do Espírito Santo os movimentos. Os movimentos são resposta da unção que a pessoa recebeu. Aquele choque, cada um vai responder de uma forma diferente. Eu até fiz aqui coloquei aqui um exemplo. Se alguém for e tomar um choque, ela vai responder aquele choque de um jeito, porque ela tem uma personalidade. O outro vem, toma o mesmo choque e se segura. Porque ele já tem uma personalidade de não querer extravasar. Então, é a pessoa, é a resposta da pessoa àquele poder. Não podemos colocar na conta do Espírito Santo esse monte de movimento que tem por aí, não. Os movimentos são resposta do poder, mas tem aqueles que brincam. Vamos brincar de pular? Vamos brincar de rodopiar? Tem gente que fica com brincadeira, irmão. E precisa ter dentro da igreja o dom de discernimento de espírito. Ou de preferência, eu que sou pastor, eu não fico dando muito crédito a esse tipo de trabalho dentro da igreja. Vamos rodopiar, agora é a hora do fogo. Começa a rodopiar aí. Não, eu particularmente não gosto. Você sabe por quê? Não é porque eu não acredito que Deus possa de repente derramar a unção dele. Não é porque eu não acredito, não. Eu acredito. Agora, esse tipo de trabalho traz um monte de gente que gosta só do reteté. E que gosta só de ficar com meninice. Pode prestar atenção para você ver. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, muitas igrejas têm muita meninice e tem gente que está batendo o olho e vendo. Aquilo ali não é Deus, ó. Mas aí fica com medo de ir. Por quê? Por que fica com medo? Porque diz, meu Deus, e se eu blasfemar contra o Espírito Santo? Ô irmão, você não está dizendo que não é Deus? Você já não está sentindo que não é Deus? Mas pastor, eu estou achando, mas e se de repente é? Aí fica aquela história. Ai meu Deus, vou ou não vou? Faço prova ou não faço? Fica aquele desespero. Em uma certa feita, em uma igreja que eu dirigi aqui perto da minha casa, no começo da minha fé também, entrou uma mulher dentro da igreja e ela fazia esse gesto assim, ó. Ela fechou o olhinho fechado, ela levantou bem no meio da palavra. Bem no meio da palavra. Ela levantou, tirou a atenção da palavra e ficou assim, ó. Presta atenção. E ela andando no meio do corredor e assim, fazendo assim, parecendo que estava lustrando alguma coisa, entendeu? Eu olhei para um, olhei para o outro, olhei para o outro, olhei para o outro, todo mundo ficou apavorado, ninguém sabia o que fazia, ó. Então, e aí? Um olhou para o outro, e aí ninguém fazia nada, e eu fiquei desesperado, mano. Falei, meu Deus, e agora?
Passado muito tempo, a minha mãe deu um grito e disse: ei, vocês não vão fazer nada não? Vocês não estão vendo que isso aí não é Deus, coisa nenhuma? Falei: eita Jesus, que lapada. A minha mãe teve coragem. A coragem que nós... Eu não era pastor, mas eu estava lá dirigindo o culto. Obreiro. Eu não tive essa coragem. Então, pastor, eu posso, pastor? Mas, pastor, como é que pode esse negócio aí? Então quer dizer que quando eu desconfiar que uma pessoa, que aquilo ali não é Deus, tem alguma referência bíblica que me ordena fazer prova? Tem. Vou provar para você aqui agora. E a gente já vai orar, tá? Eu tenho só 4 minutos. O programa é momento de gratidão, 30 minutos. Não pode passar, tá bom? Vamos lá. 1 João, capítulo de número 4, diz assim, versículo de número 1. Epístola de João, primeira epístola, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Pastor, eu tenho que fazer prova, pastor? Exatamente. Ah, então quer dizer que enquanto eu tenho dúvida, eu não estou blasfemando? Enquanto você tiver dúvida, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Você precisa tirar a dúvida. Só se blasfema contra o Espírito Santo quando você tem certeza que é ele e a si mesmo, como já foi dito, você fica ali teimando. Peraí, Jesus já tinha provado para aqueles fariseus e escribas que ele estava cheio de Deus, mas aqueles homens não queriam saber. Jesus só fazia coisa boa, e tudo dentro da palavra. Agora, enquanto você tem algum tipo de dúvida, você não está blasfemando contra o Espírito Santo. Você tem que ir lá. A Bíblia diz: amados, não creiais em todo espírito. Amados, existem espíritos malignos, existe o espírito do homem e o espírito de Deus. Você precisa ter o discernimento. Você precisa saber o que é aquilo ali. O que está acontecendo? Se é Deus, se é o espírito do homem ou se é maligno. A mulher ficou lá, encerando, sei lá o que ela estava encerando. E ninguém teve coragem lá de fazer prova. A minha mãe foi que deu o grito: ei, vocês não estão vendo não? Que vergonha, né, irmão? Pastor, então eu posso chegar de mansinho? Como é que eu faço, pastor? Ó, percebeu alguma coisa de errado? Encosta. Com unção, você tem que ter autoridade para fazer isso, tá? Chegou, encostou no ouvido, em nome de Jesus Cristo. Eu só aceito aqui dentro dessa igreja o que for de Deus. Se porventura tem alguma coisa errada aí, eu só aceito o que é de Deus. O que não é de Deus, em nome de Jesus, cai por terra agora. Se você tem unção e se é um demônio que está ali, é na hora. Já fiz isso várias vezes. Ah, pastor, aí vai ficar claro, vai ser ali esclarecido se era um demônio, se é a pessoa, porque às vezes não é demônio também, é a pessoa fazendo graça. Às vezes não é demônio, é a pessoa fazendo graça. O que é do Espírito Santo não traz confusão. O que é do Espírito de Deus não traz contenda. Traz edificação, alegria, paz, até na hora da exortação. Se é do Espírito, traz paz ao nosso coração. Guarda essa palavra em seu coração. Pecado imperdoável. Talvez eu esteja falando com alguém que achava ter blasfemado contra o Espírito Santo. Fique em paz, porque Deus, Ele é contigo. Você acabou de aprender. Se você se arrependeu, o Espírito Santo está na sua vida. Blasfêmia é para aqueles que não se arrependem de jeito nenhum. Vamos orar? Senhor Deus, guarda esta vida que me vê agora, que me ouve. E eu creio que tudo foi esclarecido. Que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dela. E que se ela, Senhor, se está se voltando para Ti, esta só pode e é a
ação do teu Espírito Santo na vida dessa pessoa. Deus, muito obrigado. E que você que me ouve agora seja mais e mais cheio do Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.